Eita, coisa boa é criar gado. Eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai. Isso é Paulo Sampaio, assim. Alô, meu povo, bom dia a todos. Mais um programa Princesa Rural, onde a gente leva o que há de melhor em relação à técnica, a entretenimento, a bate-papo com profissionais especiais que contribuem para a vida de vocês. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, estamos sempre no ar pela TV Princesa do Vale, Grupo Princesa de Comunicação. E aqui, mais um programa especial, Princesa Rural. Hoje a gente vai conversar sobre qualidade de alimento, qualidade de carne, inspeção, enfim. Hoje quem vai dar a contribuição para todos vocês é uma médica veterinária, doutora Sara Honorato. Ela é diretora da SH Consultoria. Chegue para cá. A gente vai bater um papo, vamos falar sobre não somente a medicina veterinária, como inspeção, como qual é o processo da sua empresa, o que ela faz, enfim. Por gentileza, sente aí a nossa bancada e vamos começar mais um bate-papo de todos os domingos. Sara, primeiro, muito obrigado pelo ter aceitado o convite. Eu sei que a sua vida é atribulada. Fala um pouco de você, fala um pouco o que é a SH Consultoria, o que ela faz, enfim. A câmera é sua, por gentileza. Olá, agradeço, né, o espaço e o convite, fico muito feliz em estar aqui. E falando de um tema que eu sou completamente apaixonada, né, que é qualidade de alimentos, inspeção. Então, sou médica veterinária, né, migrei aí para uma parte que não é comum, né, os médicos veterinários migrarem, mas a parte de inspeção dos alimentos. E sou apaixonada, né, por qualidade de carne. Então, a SH Consultoria hoje, ela é uma empresa que atua, né, trazendo aí uma melhoria para várias outras empresas, né, adequação, documentação. Então, tudo isso, né, para garantir ali um alimento seguro, um alimento de qualidade para a população. Então, esse é o nosso foco. Então, eu sempre digo, a SH Consultoria hoje preza por qualidade. Então, esse é o nosso maior objetivo. Isso é muito importante, né? Eu nasci meus dentes, como se diz, na pecuária. A gente trabalha, né? Meu pai, inclusive, está aqui, né, de férias aqui no ICO, no mês de julho, enfim. A gente trabalha com cruzamento industrial. A gente sabe como é importante, né, ter as F1s, né, que é a base Nelore em cima de um melhorador específico, produtor de carne, carne de qualidade, enfim, que você vai abordar. O que foi que te motivou, né, a trabalhar? Qual foi a motivação da doutora Sara a enveredar sobre um amplo campo dentro da veterinária, que tem, enfim, reprodutivo e tal, enfim, tem grandes animais, grandes ruminantes, pequenos ruminantes, pet, enfim. O que te motivou? O que foi que te impulsionou para levar para esse ramo, que é um ramo importante, muito ainda precarizado, né, por conta de abatedouros clandestinos, enfim, e é uma luta, né, e é uma coisa, às vezes, até muito polêmica, a gente falar de qualidade, uma coisa que é importante e gera, né, impacto direto, né, no consumo final e na saúde das pessoas. Eu acredito que migrar assim, para a inspeção começou, na verdade, na faculdade, né, ali quando eu comecei a estagiar em abatedouros. Alguns professores, né, eu sou professora, então eu devo muito aos meus professores. Né, eu cito sempre a professora Maiara, professor Veipson, que sempre me ajudaram. E ali eu fui escolhendo a inspeção por estar dentro do abatedouro. Né? Então, meu primeiro contato com a inspeção foi abatedouro. Então, é inclusive uma das minhas paixões. E aí eu comecei estagiando e criando aquele amor pela inspeção. E depois, né, eu fui entender o que realmente importava, o que era que realmente fazia sentido. E depois que eu descobri isso, foi quando tudo transformou e eu decidi, então, trazer a SH Consultoria, fazer essa extensão. Então, trazer essa qualidade, então, garantir que a população ela consuma um produto de qualidade. Afinal, hoje, nós temos inúmeras doenças, né, que são transmitidas pelos alimentos e que a gente consegue, né, ter essa prevenção justamente no abatedouro. Né? Como a gente sabe, tuberculose, brucelose, várias doenças, né, não só essas. Da vida.
Exatamente. Então, foi lá na graduação, quando eu comecei a estagiar, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. E, felizmente, é hoje isso que eu repasso para os meus alunos. E eu costumo dizer que eu já contaminei várias cabeças, né, lá na faculdade. Então, eu sei que muitos ali vão Mas a gente perpetuar. fala, eu sempre falo para os nossos telespectadores do programa Princesa Rural que, assim, o programa violência é educação. Saúde, educação. Educação, educação. Então, tudo gira em torno da educação. Então, você não só entrou na cabeça dos jovens, né? Eu recebo muitos jovens aqui e costumo bater, dar muito cascudo e falo, né? Nas primeiras palestras nossas, a gente recebendo os estudantes aqui, quem veio aqui sabe, quem está lá em casa sabe que eu falo, rapaz, essa turma tem quantos? Ah, tem 50. Ei, aqui só vai sair para o mercado de trabalho 5. Que é 10%. Então, assim, a gente fica lutando e a gente vamos dizer assim, motivadores desses alunos. Eu passei pela agronomia, né, enfim, pelo UFC. E, assim, quais são os maiores desafios, né, em relação à inspeção, a termos qualidade? Vamos dizer, e já emendando uma pergunta na outra, qual é, assim, o caminho que faz chegar carne de qualidade no prato, passando pelo manejo, passando pelos abatedores, quais são os processos, o que impacta, qual é o caminho, né, nisso tudo, envolvendo aí quais são os desafios que você viu, porque eu acho que deve ser muitos. Na verdade, são inúmeros desafios, né? A gente encontra bastante, mas eu acredito que hoje a gente tem uma cultura, né? E às vezes a cultura ela é difícil de ser quebrada. Então, a gente tem costume de dizer, eu sempre fiz assim e agora eu vou fazer assim porque nunca deu errado. Então, é por isso que hoje a gente tem diversas doenças sendo disseminadas aí através dos alimentos. Então, hoje, o mais difícil é quebrar essa cultura de achar que não precisa da inspeção. Então, a gente encontra ainda muita dificuldade, né? Vários empresários, enfim, às vezes não dão a importância, mas a gente só consegue, e eu digo isso sem medo de errar, a gente só consegue ter um alimento de qualidade se ele é inspecionado. Não existe um alimento que seja seguro, nutritivo, se ele não for inspecionado por algum profissional. A gente, só corroborando com isso que você está falando, a gente se depara, vamos dizer assim, com o que você falou, cultural, que o cara está lá, às vezes, muitos interiores ainda trabalham sem refrigeração. Né? Hoje, tem, inclusive, eu vou citar aqui, Campo Maior, lá no Piauí, que é a tradição, que é a carne de sol de Campo Maior. Carne de sol de bode, carne de sol e tal. E lá você vê aberrações. E a gente, eu mesmo, já passei, já comprei essas carnes e degustei, e o gosto é bom e tal. Só que a gente é aquilo que a gente sempre fala, quem vê cara não vê o perigo. Né? Então, assim, o que pode ocasionar nessas carnes, assim, por exemplo, vamos levar lá para o Campo Maior, lá no Piauí, que estão ali a temperaturas ambientes, o que pode acontecer, qual é o impacto, o que pode ocasionar de vera, vamos dizer assim, na saúde de uma pessoa, só para o telespectador ficar sabendo. Olha, assim, os impactos são realmente assustadores. E sempre que eu falo em sala de aula, ou então nas minhas consultorias, né, nos treinamentos, as pessoas realmente ficam chocadas. A gente tem várias bactérias que são disseminadas ali pela carne, principalmente por conta de não estarem refrigerados. Então, toda carne, após o abate, digamos aqui um exemplo, né, para todo mundo conseguir entender. Fiz ali um abate no animal. Né, ali eu tenho a carcaça do animal. Logo após, ela tem que entrar na refrigeração. Então, ela precisa estar refrigerada para seguir para o comércio. Mas o que é que essa refrigeração ela vai fazer? Então, a gente vai conseguir, né, manter o pH da carne, a gente vai ter a conversão, porque ainda é só que músculo, não é carne ainda. A gente faz a conversão do músculo em carne. Então, a gente tem muitas pessoas comendo músculo e não carne, por isso que tem carne dura, por isso que tem carne que não tem qualidade. Eu costumo falar que não existe carne sem qualidade. Eu sempre, nas nossas consultorias, que eu trabalho também, um pouco agora eu me afugentei, vamos dizer assim, das consultorias por conta da pecuária, está me consumindo e tal, vamos dizer, do meu lado empresário. Mas, assim, não existe o boi de segunda, nem existe carne de segunda. Existe o boi de primeira que gera carne de primeira. Então, é isso que você está falando,
E é isso aí que a gente espera, né? Exatamente. Então, a gente tem várias doenças, né, disseminadas pela carne e essas bactérias, elas vão se proliferando, né, com o passar do tempo. Então, tem uma carne que vai estragar mais rápido e essa carne estragando mais rápido, chegando, né, na mesa da população, pode sim contaminar facilmente. E o que eu mais me preocupo, né, eu sempre bato numa tecla, são crianças e idosos. Então, sempre que eu vou realizar um treinamento, alguma coisa, eu sempre pergunto: você tem filho? Você tem pai? Você tem mãe? Você quer realmente que seu filho consuma essa carne? Ah, não, eu não quero. Então, pronto. Então, aquilo que a gente não quer para a gente, né, para a nossa família, a gente não, né, dissemine. Então, é isso que eu prego sempre na SH Consultoria. Qualidade. É a única coisa que eu quero ajudar as empresas a oferecer é qualidade, que é um diferencial. Hoje é um diferencial, né, ter qualidade em todos os produtos. Qualidade, na verdade, é obrigação. Só que hoje, num país de dimensões continentais, a gente está passando por um processo de pecuária, a gente está na pecuária todo dia. Antigamente, eu sempre falo que o boi, a carne bovina, era dentro de todas as espécies, dentro da pecuária, era tamponante. Como assim? Era um valor de mercado que não se oscilava. Só que com essa globalização, com esse mundo mais plano hoje, o que acontece? Está oscilando. Hoje, ontem, o boi era R$300 arroba. Hoje é 280. Amanhã, então, ela varia por semana. Então, assim, quando você trabalha com produto, com commodity, que a gente sabe que o maior exportador do planeta Terra é o Brasil, em carne bovina, sobretudo, né? Não só carne bovina. Hoje a gente está entre os 5 primeiros, pelo menos em carne bovina, suína, aves, enfim, é uma variedade. E a gente é soberano dentro do bovino. E a gente ainda vê nos abatedouros, sobretudo nos interiores ainda, que a gente anda, um dia desse a gente estava no Tauá. Tauá é uma cidade hoje, exemplo, tem um abatedouro hoje, meu amigo, com CIF. O abatedor de Tauá pode ser aberto e exportar. Exportar, que eu estou falando dentro das linhas, né, do Tauá, e sim para todo canto. Então, assim, o que é que... Quais são as principais negligências que existe ainda, doutora Sara, entre lá o pré-abate, o frigorífico e o açougue? Eu quero que você explane isso assim, de maneira mais categórica. Quais são as principais negligências? O que a gente vê de atrocidade que a gente tem que combater e deve combater? Sim. Hoje a gente tem, né, os abates clandestinos, né, é comum acontecer, principalmente no interior, a gente encontra, mas não só no interior, tá? Em várias cidades, cidades grandes mesmo, a gente tem ainda essa cultura. É um risco muito grande, porque ali a carne realmente não é inspecionada e a população acaba adquirindo uma carne que não tem tanta qualidade, né? Então, hoje, a gente só pode ter abate com o médico veterinário presente nesse abatedouro, né? Assistindo ali o momento do abate. Porque é a partir dali que a gente vai conseguir garantir realmente que esse animal foi sangrado. Assim, na hora do abate, você, sempre corroborando, desculpa estar te interrompendo, mas assim, por exemplo, na hora do abate, o médico veterinário, quais são as principais, vamos dizer, a principal visão que você tem que ver ali na hora do abate? O que você enxerga, aonde é que mora assim, os pontos cruciais que você deve observar na hora do abate? Você, como médica veterinária. A gente chama de alguns pontos críticos, né, que a gente tem dentro do abatedouro, que são vários. O abatedouro é um ambiente que a gente precisa ter muito cuidado, né, em cada detalhe. Então, eu pontuo pontos críticos, que é isso. O animal chegou, ele precisa estar em jejum. Então, o animal só pode ser abatido quando ele está em jejum. E outra, ele tem que estar em dieta hídrica. O que é isso? Ele tem que beber água, porque isso vai facilitar que esse couro não rasgue, né, porque a gente tem a comercialização do couro, e que a sangria, a evisceração seja feita da melhor maneira possível. Então, ele tem que estar em jejum. Outro ponto crítico que eu sempre digo é a condução desse animal até o box de atordoamento, né? Hoje, a gente tem, pela legislação brasileira, o RISPOA e várias outras portarias, que preconiza aí o abate do animal com a pistola pneumática, né? Então, nessa pistola pneumática, a gente vai fazer um atordoamento. Então, o animal não morre. Nesse momento, o animal não morre. Ele relaxa, ele só vai morrer na sangria, que é outro ponto crítico também, a sangria. Isso é bom deixar claro, porque assim, as pessoas falam, né, quando vai para a pistola pneumática, a gente vai numa linha de produção de carne, aí o animal entra, é lavado e tal. Aí, quando passa para a pistola, o cara, não, morreu. E não é assim, né? Você está mostrando aí, ponto a ponto, e é importante o telespectador saber desse ponto a ponto.
pode continuar aí e diga assim, quando você fala assim, inspeção no frigorífico, eu queria que você realmente desenhasse, vamos dizer assim, dessa forma, para o telespectador, inclusive para mim, que sou leigo, em relação à inspeção, a gente sabe, a gente trabalha com pecuária há muito tempo, a gente sabe mais ou menos como é que é os caminhos, mas assim, o que é que eu devo observar? Por exemplo, eu aqui na minha fazenda, vai sair um animal, o que é que eu devo observar? Não, eu não devo mandar esse animal, porque eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo aquilo ali. O que é que eu devo fazer para escolher na minha propriedade e o que é que você deve fazer lá na inspeção do frigorífico para não chegar a carne contaminada, enfim, para minimizar os riscos? Na propriedade em si, a gente tem que ter muito cuidado, né, no manejo desses animais, sempre estar, né, seguir ali uma dieta, né, para esse animal não chegar ainda com, popularmente falando, o bucho cheio, né, mas o rumen cheio, e manter o animal hidratado, né. Um ponto crucial, assim, estendendo, né, entre a propriedade e o abatedouro é o transporte. Então, a gente tem muitas dificuldades, por exemplo, animais chegando mortos, pisoteados, superlotação do transporte. Isso é um problema gigantesco. Então, aí já começa o problema. Então, quando esses animais chegam, na propriedade mesmo, na verdade, você tem que perceber, está lotado o caminhão, está muito cheio. Às vezes, a gente faz isso para aproveitar o frete, porque, às vezes, o frete tem um valor bem alto. Para diminuir o custo e tal. Exatamente. A gente já fica no limite, mas a gente tem que entender que a gente está trabalhando com um processo que vai levar para a mesa. E lá na mesa não está só o vizinho, não está só o filho do vizinho, não. Está lá nossa família, está lá nossos filhos, nossos avós, nossos tios, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente aqui, por exemplo, tem muito cuidado em relação a isso. A gente só sai com a capacidade. Um caminhão-truque, jamais eu coloco mais do que 20 animais, independente de qualquer coisa. Enfim, um caminhão médio eu levo de 10 a 12. E essa consciência é difícil. A gente tem que passar. Você, produtor rural, você é que tem que capitanear essa questão da qualidade. Você tem que sair do seu curral já com qualidade para chegar e evitar que dê trabalho à doutora lá na inspeção. Então, assim, e chegando lá, para frente, eu vou abrir, se eu apresentar aqui uma lesão no fígado desse animal, quais são as principais características, vamos supor, só para a questão de curiosidade, de uma brucelose, de uma tuberculose. Hoje a gente vê atrocidades, por exemplo, quando eu cheguei aqui, no Ceará, o que eu via? Hoje menos, porque a conscientização, a internet está aí, tal. A gente entrava numa campanha de febre aftosa, o pessoal jogava fora as vacinas para não dar abscesso nos animais. Ou seja, meu amigo, é menos ruim para ele matar pessoas, né, do que ter um abscesso no seu animal. Infelizmente, porque pela ignorância, pela falta realmente de cultura, de informação. Então, a gente via muito isso. E eu sei que a negligência em relação aos abatedores também deve ser muito grande. Então, assim, quais são os traços? Não, tem ali um animal que está com traço de tuberculose, de brucelose. Como é que você identifica e tira aquela carcaça? Aquela carcaça é para o lixo, vai para onde? Como é o processo na vera de inspeção? Pronto. Falando, né, do transporte, quando a gente chega com esse animal lá, então, às vezes, o animal está pisoteado, totalmente pisoteado. Boi é um animal que eu sempre digo, tem um linear de dor muito alto. Então, para ele apresentar que está com dor, realmente tem que ser um estresse muito grande. E aí, quando a gente vai fazer a visceração, a gente começa a perceber a carne cheia de manchas, como se fosse pisoteado. Popularmente falando, sangue batido, né, hematomas, né, em toda a carcaça. Então, infelizmente, por culpa de quem? Muitas vezes do produtor, às vezes quer superlotar, ele vai ter uma consequência. Ou seja, a carne dele vai ser condenada em grande parte por conta desse pisoteamento. Então, é um problema. Outro ponto que você falou, a questão da inspeção do órgão, digamos assim. Eu já fiz um trabalho, né, científico, onde a gente avaliou a quantidade de fígados, né, e a quantidade de intestinos parasitados. Uma coisa simples, né, uma vermifugação ali naqueles animais acabava condenando intestino. E intestino é comercializado, né, principalmente no Nordeste. Doutora, a gente vê hoje ainda, infelizmente, né, para deixar sempre a ética em primeiro lugar, e assim, eu sempre acompanhei, né, meu pai é o meu grande mestre, né, doutor Alcimário, ele está
Por acaso, hoje, ele está aqui, né, no ICO, ele sempre vem aqui 2 vezes por ano, no começo, e ele sempre é o detentor da minha, vamos dizer, da minha faixa moral, ética, enfim. E a gente sempre teve essa criação. Mas a gente vê ainda animais, em pleno século XXI, sendo criados de jovens até o abate sem vermificação. Como é que pode? A gente tem que estudar, tem que ser estudado pela NASA esses animais, como é que esses animais são tão resistentes a chegarem à fase adulta. Enfim, a gente sabe que um animal com 24 meses já tem que estar ali na beira do abate, e aqui a gente vê animal de 48 meses, 50 meses, enfim. Hoje aqui, a gente comparado, né, com a criação que a gente tem negócio no Pará, a gente vê os animais aqui com 3 anos ainda em desenvolvimento. E lá não existe animal de 3 anos que não já esteja abatido. Então, assim, isso também é um ponto muito crucial, um ponto que a gente vê. E aí, quando você vê essas características, como é tratada? Você lacra o frigorífico, você, enfim, tira a carcaça, segue a linha de produção, como é isso aí na prática? Olha, claro que o médico veterinário a gente estuda muito, né, a inspeção, rispoagem. Eu sempre digo, eu bati o rispoar diversas vezes na minha vida, e sempre que eu tenho dúvida, eu recorro à mãe da inspeção, né, que é esse rispoar. E a portarias, enfim, a legislação ela está sempre mudando. Então, a gente vai de acordo com aquilo que a legislação fala, né? Claro que a gente tem um olho clínico para aquilo ali. E aí, por exemplo, o intestino muito parasitado, infelizmente, a gente vai ter que condenar. Ah, vai condenar a carcaça? Depende, você tem que avaliar a carcaça por completo. A gente para a carcaça, para a linha de produção e vai avaliar a carcaça por completo. Fígado, muitas vezes é só o fígado que está ali com vários abscessos. A gente condena o fígado e vai procurar. Sempre que tem abscesso, a gente vai procurar na carcaça por completo por conta do risco da tuberculose. A tuberculose ela tem realmente essa sistemática de criar ali, né, vários nódulos, né, vários abscessos caseosos ali. É parecido com a linfadenite também. Então, vários abscessos caseosos por toda a carcaça. Já acompanhei, sim, diversas condenações. Linfadenite, viu, pessoal? É o mal do caroço. Mal do caroço, nos exatamente. ovinos e caprinos. Exatamente. É bem parecido, né? Prossiga. E aí a gente faz essa condenação. E vai avaliar. As mais comuns hoje, né, pelo menos aqui no Nordeste, que eu acompanhei, é intestino parasitado. Acontece muito. E manejo. Gente, manejo é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E manejo mesmo dentro do abatedouro. A gente tem que treinar sempre os funcionários. Para quê? Para que não aconteça o quê? O chicoteamento, choque excessivo. Então, a gente está lidando ali com animais que eles não sabem o que está acontecendo, tá? Eles são sencientes. Por isso que a gente preza pelo bem-estar, porque ele vai refletir na qualidade da carne final. Então, ele nunca viu um abatedouro. Ele está trancado naquele negócio. Ele não sabe o que é. Às vezes é mais fácil o animal do confinamento, mas mesmo assim. E aí ele vai, né, dar trabalho. Ele vai querer fugir, ele vai querer pular. E aí a gente tem que realmente ter um controle muito grande da situação e treinar funcionário. Como você falou aí, já pegando teu gancho, a legislação brasileira, ela é eficaz nessa questão de controle de qualidade ou necessário, na sua opinião, alguma mudança, alguma lei suplementar, enfim. Ela já tem arcabouço já para garantirmos, vamos dizer assim, a qualidade da carne nas inspeções, ou é necessário? Porque muita gente, a gente sempre vê, né? Eu também sou bacharelado em Direito, né, e a gente estuda muito, eu tentei sempre me especializar em Direito Agrário, que é o que a gente está no dia a dia, e tributário, que é minha paixão é matemática. Então, assim, a gente sempre vê e às vezes, existe a lei, mas não existe a inspeção, não existe o contingente necessário, não existe, enfim. Eu queria saber de você, que é a sua especialidade, a lei dentro da inspeção, ela já é eficaz ou é necessário algum amparo, algum, vamos dizer assim, reparo nessas leis? Eu sempre digo assim, dá para melhorar. Porém, a legislação brasileira, ela é uma legislação muito robusta. Então, a gente tem um aparato legal muito forte. Inclusive, vários países, né, prezam muito por médicos veterinários brasileiros, porque subentende que a gente tem uma legislação muito forte, a gente tem muita portaria e sempre está em atualização, né? Nós temos o RISPOA, a última atualização foi 2020, então ele está muito atual ainda. E lá a gente tem tudo que a gente precisa para atuar dentro de um abatedouro e várias portarias. Hoje, Vitor, para carne, para boi, a nossa legislação é muito maravilhosa. Né? Claro que a gente tem outros produtos de origem animal, como pescado, né? Não é nosso tema, mas pescado, um exemplo. A gente tem uma legislação ainda muito rala,
né? A gente precisa melhorar um pouco de pescado. O único problema é, às vezes, a legislação não funciona. Então, a fiscalização, às vezes, ela não acontece. Esse é o nosso ponto, porque se realmente ela acontecesse, né, da forma que é para acontecer, com certeza, muitos pontos a gente já teria amarrado muito bem. E outra coisa, a gente vê muito aí na prática, doutora Sara, é assim, a política, né? A política ainda interfere muito, sobretudo nos interiores, né? Ah, é meu amigo, é meu parente, é meu irmão, é meu compadre, é meu eleitor, é meu cabo eleitoral, enfim. A gente ainda se depara nisso, a gente ainda perde tempo com isso. A gente teve um exemplo grande, eu e a nossa equipe, nosso diretor do nosso programa, Matheus Leandro, nosso cinegrafista, Jameson. Então, a gente esteve lá no Tauá e a gente, em loco, viu assim, a grande força, né, do doutor Domingos, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Um grande abraço, doutor Domingos. Né, o senhor vai, com certeza, estar assistindo esse programa. Então, assim, ele conseguiu chegar assim, não, é meu amigo, mas se bateu de frente aqui com o progresso, com a questão da civilidade ou sanidade do município, meu amigo, nossa amizade é até aqui. Então, assim, enquanto a gente tiver isso, enquanto a gente não tiver pulso firme, a gente não tiver gestores realmente programados para o desenvolvimento, não só econômico, como ético, moral, sanitário, a gente ainda vai estar ainda nesse negócio. Então, a gente tem esse limitante cultural ainda. Eu acho que a gente tem que ultrapassar essa barreira e chegar realmente a nos profissionalizarmos, né? Pegar o modelo americano e trazer para dentro daqui do Brasil, né? A gente sabe que a nossa legislação é robusta, a gente sabe que ela é muito eficiente, muito eficaz e tal. E, assim, é uma questão que é cultural, como você fala. E dentro da faculdade, que eu sei que você também é professora, muitos alunos, a gente anda aqui na fazenda e fala que você é uma boa professora e tal. O que você imprime na cabeça dele? Qual é a mensagem que você dá como um feedback social dentro do arcabouço dos seus conhecimentos? Você repassa para os seus alunos. O que você fala dentro da sala de aula para a gente aproveitar isso e ser pedagógico com nossos telespectadores? Por gentileza, assim, tente expressar como se você estivesse dentro da sala de aula falando, olha, a gente tem que mudar isso, a gente tem que fazer isso, qual é o caminho, o que é que a gente vai ter de futuro das gerações em relação às nossas atitudes de hoje. Eu sempre falo, né, muitas coisas, na verdade, sempre puxo muito eles, né, porque, assim como eles, eu sou jovem também, então eu me vejo muito, né, dos meus alunos, e ali tem umas figurinhas que a gente sempre quer segurar e estender para a inspeção. Mas eu sempre falo, qual a importância da inspeção? O que é que impacta? Aí eu vou ensinar. Gente, não tem nada mais importante do que garantir um alimento seguro. Você acha que não é importante isso? Nós somos o que comemos. Então, se a gente leva para casa, a gente deixa uma pessoa, você, enquanto empresa, permite que seu cliente ele pague por aquele produto que vai ali levar uma doença para a família dele, esse impacto é gigantesco. Né? Eu já falei de criança, já falei de idosos. Então, nós estamos falando aqui de saúde pública. Né? Nós estamos falando aqui de saúde pública, uma coisa extremamente importante que vai impactar na saúde humana. Então, médico veterinário, eu sempre digo isso, médico veterinário cuida de saúde humana todos os dias, porque se a gente não tiver todos os dias no abatedouro, no entreposto de pescado, numa indústria, o brasileiro não come. Então, a gente tem que estar pontuando tudo isso. Então, é importantíssimo, né? Isso é muito importante, pessoal. Vocês estão ouvindo isso de um especialista, de uma pessoa que sabe o que está falando e sabe dos impactos que é trabalhar fora da inspeção, fora do regime de qualidade. Me diga uma coisa assim, nas práticas, né? Vamos entrar num tema bem atual aqui, que você deu uma pincelada por cima e tal, assim, o bem-estar animal. Vamos falar de bem-estar animal. Eu tive o prazer de conversar aqui por 1 hora e pouco com o doutor Thales sobre vaquejada e tal, e ele falou sobre a questão de bem-estar animal. Hoje, nas vaquejadas, no meu tempo, lá atrás, não tinha negócio de bem-estar animal. Hoje, para o cavalo entrar na vaquejada, derrubar um boi, ele tem que, para valer o boi, ele tem que passar pelo bem-estar animal para validar. Né? Então, assim,
o que o bem-estar animal dentro da pecuária impacta na qualidade. Eu sei que você já passou para o pecuarista ali sair, evitar chicoteamento e tal. Mas assim, o que impacta direto? Você falou de carne pisada e tal. A gente tem que trazer o tema bem-estar animal, que é uma coisa corriqueira para a gente, que está na pecuária, que está, vamos dizer assim, tentando estar na vanguarda, que a gente está longe, distante, mas assim, o que o bem-estar animal impacta na qualidade, realmente, da carne? Olha, o bem-estar animal, ele tem que existir, né? Ele está presente, ele precisa ser eficiente. Hoje nós temos a portaria 365, a mais atual 864. Então, acho que é a 864, salvo engano, 2023. Então, assim, são legislações que estão presentes e a gente precisa, né, trabalhar da melhor maneira possível. Então, hoje, eu sempre falo assim, toda vida que eu vou falar de bem-estar animal, alguém levanta uma bandeira que eu não apoio, porque gado tem que ser tratado como gado. E, pessoal, não é assim. O bem-estar que a gente está falando aqui é garantir que esse animal ele vá ser abatido da melhor maneira possível. E a gente está falando de qualidade da carne. Hoje, a gente tem uma carne chamada DFD, que é uma carne dura, seca, escura. O que é que aconteceu com esse animal? Vamos lá, a gente abateu esse animal, quando a gente se depara, um animal que estava perfeito, com a carne extremamente dura, uma carne extremamente seca. Isso acontece porque esse animal não teve um mínimo de bem-estar. Isso não aconteceu no abatedouro. Isso aconteceu lá na propriedade. É um estresse crônico. Então, ele vem sofrendo isso há muito tempo. Como é esse estresse? Ausência de água, uma alimentação que não é adequada, um manejo totalmente errado. Então, tudo isso vai estressando esse animal. E aí ele vai aguentando, né, como diz o ditado, aquele negócio ali, mas a qualidade da carne vai ser totalmente, né, prejudicada. A gente vê isso aí com muita naturalidade no dia a dia, porque assim, a gente hoje, aqui na Fazenda Pilar, por exemplo, a gente trabalha, se você quiser trabalhar conversando aqui, trabalha de boa. Trabalha conversando, tranquilo, porque você não escuta um grito em nossos currais, né? A gente, isso é até, como o doutor Tales falou aqui, hoje, a gente antigamente falava, ei, eu vou levar um cavalo ali para surrar. Se você escutar isso hoje, soa ruim. Já não dá para a gente já não tem a digestibilidade, vamos dizer, a gente não digere isso. Então, é a mesma coisa na sua propriedade, essa gritaria, isso, ninguém... Eu posso assegurar para vocês que gado não é moco. Ponto. E outra, vocês vão só se estressarem. E isso tornar a carne rígida, fazer com que os animais se movam de maneira desordenada, aonde quando há essa movimentação, há no impacto. Em relação à qualidade, isso vai impactar com toda certeza. Então, assim, procure se informar. O pessoal hoje que vende produtos veterinários e tal, tem equipes hoje conscientes e programadas para treinamento de bandeira, saber como lida com gado, como é que faz um bom manejo, um manejo racional dentro do curral, evitar grito e tal. Então, isso aí é o ponto básico, é a coisa basilar que a gente tem que levar para os nossos vaqueiros, para os nossos peões lá no Pará, enfim. Trazer isso aí de maneira tranquila, harmônica, para que o curral seja um ambiente tranquilo. Inclusive, não é só na pecuária de corte, não. Na pecuária de leite, sobretudo. Hoje existe, inclusive, artigos científicos da Embrapa, Gado de Leite, que mostram que vacas que escutam música relaxam mais, liberam mais o leite. Olha como é interessante isso. Então, assim, isso tem tudo a ver em relação ao bem-estar animal. Eu quero agora sair um pouco do bem-estar animal, que é um fator primordial e importantíssimo, para outro ponto. Vamos sair um pouco da inspeção e vamos falar agora de cruzamento. O que um cruzamento industrial? Contemple nossos telespectadores o que é um cruzamento industrial. Como é que esses cruzamentos de zebu, que é a nossa raça base, vamos dizer, com animais prime em relação à produção de carne, que são os taurinos, que há uma diferença, viu, pessoal, entre taurinos e zebuínos. O zebu é aquele que tem a giba, o cupim, e o taurino é aquele reto, aqueles animais mais especializados, tanto como para carne ou para leite. Mas assim, os especializados em carne, o que impacta esses cruzamentos? Impacta no melhor da qualidade, em relação à gordura, em relação... O que faz? Qual assim, quando você trata
de raças especializadas. Você inspeciona não só gado nordestino, você inspeciona gado que vem do Pará, gado que vem de confinamento. Você já tocou nesse assunto aqui, falou que gado de confinamento é mais tranquilo e tal. Enfim, qual é o impacto disso e o que isso, até para os nossos produtores que estão assistindo nosso programa, abrirem a mente e saber que tem realmente raças específicas para isso. Eu acho que assim, é importantíssimo, né, o cruzamento, porque quando a gente fala nessa questão de cruzamento, melhoramento genético, procurando ali, né, um padrão de uma carne, é porque realmente a gente também está frisando sempre pela qualidade final do produto. Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente visa vários fatores, né? Gordura entremeada, que é o chamado marmoreio, que é uma gordura intramuscular. Então, geralmente, a gente vai cruzando ali algumas raças justamente para conseguir ali, né, um melhor rendimento de carcaça, uma gordura mais entremeada, uma capa de gordura, né, naquela carne. O que é que vai ter de benefício ali? Um animal que tem realmente essa capa de gordura, a gente vai conseguir proteger melhor essa carne. Então, ele vai converter de músculo para carne de uma forma mais harmônica. E eu vou ter um resultado final, uma suculência maior nessa carne. Sem falar no marmoreio, quanto mais marmoreado, né, que a gente gosta bastante, né, a gente vai ter realmente uma suculência naquele produto, uma gordura mais intramuscular, né, que a gente chama. Então, tudo isso, né, traz realmente uma qualidade para a carne. É como nós matutos aqui falamos, né? O bom mesmo é carne gorda. Como ela está falando aqui de marmoreio, eu acho que a carne marmorizada, a carne com as gorduras entrelaçadas à fibra muscular, é aonde vai dar a suculência, a maciez, enfim, e é importante. Então, assim, o cruzamento industrial é um fator que a gente tem que bater sempre. No Nordeste não pode se falar de cruzamento, muito pelo contrário. Se você tiver raças especializadas, resistentes aqui no Nordeste, e aí eu vou trazer para defender, né, a minha raça, a raça que eu crio, que é a raça Sindh, que é uma raça fantástica, é uma ferramenta extraordinária. Você que não conhece o gado vermelho do Paquistão, corra, meu amigo, porque ele é um gado de dupla aptidão extraordinário. E outra, eu tenho dados do gado Sindh vermelho do Paquistão. O que é? Dentre dos animais avaliados pela EMEPA, né, só para você ter ideia, ele só perdeu em relação a marmoreio para o Aberdeen Angus, um animal extremamente especializado em produção de carne de qualidade. Ou seja, quem trabalha com Sindh trabalha com carne de extraordinária qualidade também. Então, assim, você que tem seu rebanho aí, que possa pensar em cruzamento industrial, use o Sindh como base. Ah, eu não tenho Sindh, o Sindh ainda é muito caro. Compre um touro Sindh, cruze com suas vacas, dê cabo aos machos e segure as fêmeas, enfim, vá melhorando geneticamente para você fazer já um IATF e fazer o cruzamento industrial. O touro europeu não precisa estar na sua propriedade, não, meu amigo. Precisa estar dentro do botijão, refrigerado aí a menos 20, menos 30 graus no nitrogênio. E outra, manter esse sêmen, que é muito melhor do que manter o touro. Então, assim, a gente continua aqui com esse papo aqui, mais do que interessante. Um dia desse, doutora Sara, eu, acompanhando as suas redes sociais, vi você falando de rótulo. Se esse produto sem rótulo, o que ele gera e esse produto com rótulo. Quais essas diferenças? Eu quero que você contemple isso. Fora a inspeção frigorífica, vamos entrar agora na inspeção generalista, vamos dizer assim. Na generalista, o rótulo. O que é o rótulo? O que ele assegura e quais são os perigos e os impactos de a gente consumir aquele docinho da tia Carmosita que a gente compra ali na lata de Neston, ali no Icó. Qual é esse impacto? O que isso gera? A gente sabe que tem essa tradição e tal, e eu sou fã, inclusive, de alguns doces, né, vendidos aqui nas esquinas da vida, mas assim, a gente tem que elucidar os nossos telespectadores com isso e trazer realmente essa qualidade de informação para a gente ter uma ideia e saber quais são os perigos, o que vai, enfim, à vontade. Você tocou num ponto, né, que a SH Consultoria ela vem aí transformando aí muitos estabelecimentos, né, a questão do rótulo. A gente tem muita dificuldade em construir um rótulo, uma tabela nutricional, então a gente tem todo esse aparato, né, para as empresas que precisam, empresas pequenas mesmo, né, a gente conhece, né, sabe que às vezes a gente tem uma comercialização, por exemplo, de doce, de leite, né, aqui no Nordeste, muito grande. Esse doce que não tem rótulo, né, nós que estamos comprando, a gente não tem muita garantia, né?
A gente não tem garantia de que a gente não sabe qual é o produto que vai ali naquele doce. Ah, mas eu sei, é açúcar, leite. Mas espera aí, pode ir algum outro ingrediente que a gente não saiba. E se você tiver alergia? E se seu filho for alérgico àquele produto? Então, é um risco muito grande. Então, é essa garantia de saúde mesmo. E outra, é obrigatório. Ei, doutora, é a questão daquele segredinho. Ah, não, eu coloquei aqui um bicarbonato para não cortar. Ah, eu coloquei isso. E não sabe lá, as pessoas com todas as boas vontades que elas têm, que aquele produtinho, aquele segredinho pode ser um produto que vai impactar muito negativamente numa pessoa, numa criança que tem uma intolerância a algum produto. Então, isso aí. Exatamente, é importantíssimo justamente por isso, né? A gente precisa rotular esse produto. Outro ponto fundamental que deve conter no rótulo é o selo. Esse selo, a gente tem o SIM, a gente tem o CIE, o CIF e o CISB, selo arte também, vários selos de acordo com a legislação brasileira, legislação estadual e municipal também, né? Então, a gente tem SIM aqui, por exemplo, a gente tem CIE. Então, nesse rótulo, a gente precisa ter esse selo, porque isso significa que esse produto ele foi inspecionado. Eu tenho uma aptidão de fazer doce de leite na minha casa, um exemplo. Não é meu caso. Eu gosto de comer, né? Mas assim, ainda não sou tão bom em fazê-lo. Eu tenho algumas habilidades de gastronomia que a gente até vai explorar no programa. Daqui uns dias a gente está trabalhando isso com o nosso diretor, o Matheus Leandro, ele está batendo nessa tecla para a gente adentrar nisso. Mas, enfim, voltando lá para o doce de leite. Eu tenho aqui, faço doce de leite, pego esse leite de um laticínio que foi pasteurizado e tal. Qual é o primeiro passo de inspeção que eu devo correr atrás? Porque eu estou lá em casa, não sei, não tenho ideia. A tia Carmosita está fazendo doce, não sabe para onde é que vai. Qual é o primeiro passo, doutora? Olha, o primeiro passo, né, é procurar, um exemplo, adquirir um selo, né? Saber quais são os trâmites para adquirir um selo. E aí, como consultora, a gente traça todos esses métodos, né? A gente traz a legislação, que não é uma coisa, pessoal, às vezes a gente acha, eu preciso de um selo, vai ser inspecionado, vai barrar meu produto. Não funciona assim, é um trabalho orientativo, justamente para você conseguir ali ter um selo, conseguir ter um rótulo. Então, a gente vai atrás, por exemplo, se for um selo municipal, a gente vai até a Secretaria de Agricultura, digamos assim, e aí a gente vai ali saber o que é que a gente precisa para ter o selo. É um alvará? É um RT, né, dentro da sua empresa? Então, ali são os primeiros passos para a gente conseguir. Não é difícil. Nós que colocamos vários obstáculos na frente, a gente tem que dar o primeiro passo. E eu vou dizer uma coisa, um produto com rótulo, meu Deus do céu, tem um peso bem maior do que um produto sem rótulo. Agrega. Eu, Muito como valor. empresário, tenho aqui na nossa propriedade, que é uma propriedade pequena, a gente tem aqui 1.500 hectares, mais ou menos. Então, assim, como é uma propriedade pequena, comparada aos campos lá do Pará e tal, que isso aqui é a nossa propriedade aqui, no nosso município, é uma propriedade até considerada, de 1.500 hectares, mas lá no Pará é uma propriedade de fundo de quintal, vamos dizer assim. Então, o que é que eu devo ter nessa propriedade? Eu, como empresário, tenho que ter animais que agreguem valor agregado mais alto, porque aonde eu tenho uma vaca aqui, tem um valor agregado mais alto, eu vou colocar uma boca dela em vez de uma boca de uma vaca comum, uma vaca que não gere valor. Assim, eu acredito que seja produto com rótulo e sem rótulo. Então, assim, quando você vai atrás da SH Consultoria e tem essas primeiras orientações, levam esse projeto adiante, você corre o risco de fazer como cases de sucesso, como, por exemplo, um picolé Pardal. Pardal, eu conheço a história, eu tenho propriedade para falar, porque eu conheço a dona e conheço o case de sucesso. Começou no fundo de quintal e hoje a Pardal, quem nunca foi lá no PV, assistiu o Fortaleza, meu clube, e tomou e chupou o picolé da Pardal de tapioca, então, de castanha. E hoje, né, ela reinventou aquilo, como, por exemplo, você que está na sua casa, que faz seu doce de leite, procure a consultoria. Está aqui um exemplo aqui do nosso lado, doutora Sara, da SH Consultoria, que pode te orientar, faz os melhores caminhos, evita de você ser barrada, receber uma fiscalização, ser hostilizado e tal, por conta de um processo que não é bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário. Às vezes até agrega muito e você sai daquela coisa
à margem da lei e vira uma empresária, vira um empresário de sucesso, como é o caso, por exemplo, da Pardal. Então, assim, isso aí é um ponto que a gente tem que trazer, é uma conversa que eu acho muito mais necessária, é um papo aqui muito, assim, enaltece o seu produto. Então, assim, você tem que agregar valor. Então, assim, vamos ter essa mentalidade e mudar essa cultura de que, não, isso vai gerar ônus para mim, eu vou sair do mercado e tal, tal. Não, na hora que você adequa, às vezes você vira empresária e ganha muito mais. Então, é isso. Esse papo mais do que interessante. E, assim, dentro da sua trajetória, eu quero levar um pouco agora para o pessoal, certo? Qual foi o maior aprendizado da doutora Sara nesse processo, desde a graduação até a questão da especialidade em inspeção? Qual foi o maior aprendizado que você teve? O que foi que te impactou? Por exemplo, a minha filha, que é estudante de medicina, ela impactou a questão dos processos de verdura, de lavagem e tal, que é muitas bactérias, muitos fungos. E ela, nas primeiros laboratórios que ela foi, aquilo que impactou a vida dela. Então, assim, para você, o que foi que te impactou? O que foi que mais teve de aprendizado para a doutora Sara? Agora, assim, aquilo que te impactou, divida com a gente, com o nosso público, que o nosso público sempre cobra isso e tal. E a gente tem que trazer uma essência da doutora Sara para cá. Eu acho que o que mais me impactou para migrar para a inspeção e como veterinária hoje, especialista na inspeção, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com a abatedouro, porque até então a gente não tem noção de como é o funcionamento. Como é que eu vou comer essa carne? De onde é que vem essa carne? Não é um conto de fadas, né? Então, o animal ele precisa ser abatido, ele precisa morrer. Então, o primeiro abate que eu assisti, isso me impactou muito. Inclusive, foi quando eu pensei assim, será que é isso mesmo que eu quero? E depois eu fui entender a essência daquilo ali. Eu disse, é isso aqui mesmo que eu quero. Porque eu estou levando comida para, sei lá, milhões de pessoas, né? Então, isso daí me impactou e é um impacto ainda hoje na minha vida. E eu sou extremamente grata a Deus, aos meus pais, né, por terem aí me colocado aí, me permitido também entrar nesse ramo da inspeção e ainda hoje garantir aí, com a SH Consultoria hoje, levando um pouco dessa essência, né, disseminando aí essa parte de qualidade, levando comida para as pessoas. E o melhor de tudo, quando eu estou dentro da empresa, eu fico despreocupada. Eu trago todo mundo da minha família. Eu disse, vamos para lá, porque lá é bom, eu consigo fazer um trabalho bom lá, eles realmente estão trabalhando certinho. Então, isso daí é o que me move. É a questão da paixão, né? Eu sempre falo, né? Graças a Deus a gente impacta muita gente, porque eu sou muito intenso. Eu, particularmente, sou muito intenso. Então, assim, tudo que eu faço com extrema paixão, né? E dá para ver nesse bate-papo que você é apaixonada pela inspeção, apaixonada por levar qualidade às pessoas, ou seja, esclarecer as pessoas, educar verdadeiramente as pessoas e dar aquela contribuição não apenas empresarial, como social também. Isso é muito bom. Essa paixão, eu acho que move. E, assim, se você pudesse mudar uma única coisa no setor de produção de qualidade, o que você mudaria? No setor de produção de qualidade, o que foi que te impactou, que você falou assim, rapaz, se eu pudesse mudar, eu mudava isso? Eu acho que é difícil responder essa pergunta, porque, na verdade, a gente mudaria muita coisa, né? Mas eu acho que eu mudaria hoje o olhar do empresário, porque muitas vezes o olhar do empresário ele é imediatista, ele quer que aconteça logo rapidamente, porque ele está investindo dinheiro. Só que ele não entende que se a gente trabalhar de uma maneira mais calma na produção, enfim, seja no supermercado, né, porque a gente também atua em supermercado, restaurante também a gente atua em todo o ramo de alimentação. Se a gente trabalhar devagar, não devagar, quase parando, mas assim, cada ponto, olha, o resultado final vai ser excepcional. E aí eu tenho certeza que... Mas aí ele só consegue entender no final. Mas eu tento trabalhar pelo menos a mente. Se a gente conseguisse mostrar para ele o resultado final, com certeza a gente teria um trabalho melhor. É aquilo que a gente sempre fala, a gente não precisa queimar etapa, né? A gente não precisa pular etapa. Eu sempre falo para todos aqueles que me acompanham. Como empresário, você tem que sonhar alto, começar pequeno e querer ser rápido. É o segredo, né? Pelo menos para mim.
Pensa alto, começa pequeno e cresce rápido. Nesse processo, não pule etapa. Faça um planejamento. A gente teve uma aula de planejamento aqui com o doutor Rodrigo Gregório, que é diretor do Instituto Federal lá do Limoeiro do Norte. Ele deu uma aula aqui falando o que é um planejamento, o que é a importância do planejamento. Você, não, vou fazer doce de leite, vamos pegar a tia Carmosita de novo. Vamos trazer ela para cá, para o centro das nossas discussões. Então, assim, pegar ela, eu vou fazer doce de leite. Eu vou fazer um menu. Aí eu vou ter doce de leite assim, doce de leite caroçudo, doce de leite liso e tal, doce de leite em barra. Vou ter um menu. Pronto, foi feito o menu. Não, eu vou agora atrás da SH Consultoria para lavrar isso, para regulamentar isso. Então, assim, regulamentei, vou para o segundo processo, como é que é a distribuição. Esse, sem pular etapa, a gente tem que levar para a nossa vida, para os nossos filhos, os nossos cônjuges, enfim, para tudo. Então, assim, isso é um processo que você tem que levar, que cada processo tem a sua caminhada e tem seu trajeto. Então, a gente não pode sair numa linha de produção do abate para a gôndola. Não é assim. Qualidade, inspeção, enfim, a gente teve aqui uma aula com a professora Sara Honorato, que tão brilhantemente atendeu nosso chamado e manteve o nosso programa no nível elevadíssimo, como sempre, como vocês já conhecem. Então, assim, a gente sabe que quando o papo é bom, é rápido, no instante a gente assim, acaba o nosso tempo. Então, o nosso tempo é limitado. Eu quero aqui, mais uma vez, te agradecer você, agradecer seu marido que lhe acompanhou até aqui também, tal, enfim, está aqui nos bastidores aqui acompanhando. Então, a gente quer as suas considerações e mais uma vez muito obrigado. Para mim, da minha parte, foi fantástico. Eu acho que é necessário, é mais do que, acho que um dos programas mais impactantes e mais importantes que nós fizemos foi esse, porque trata de qualidade, trata de inspeção, trata de realmente aquilo que vai impactar diretamente nas pessoas, na população em geral. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Faça suas considerações finais. Infelizmente, a gente tem um horário e o papo fantástico, mas, enfim, o microfone está com a doutora Sara Honorato, professora e gestora também, empresária. Quero agradecer pelo espaço, é uma fala importantíssima, né? Eu sempre que falo de qualidade, às vezes eu me emociono, porque realmente é uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto de fazer bem feito. Então, mais uma vez, a SH Consultoria está disponível. Entre em contato conosco, nós estamos aí em vários ramos, supermercados, atacarejos, abatedouro, todo o ramo alimentar. Então, pontuando tudo que essa empresa precisa para crescer, para garantir qualidade aí, né, para o consumidor e garantir saúde. Não tem nada mais importante do que isso. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado e dizer que a SH Consultoria está conquistando aí, né, vários espaços e vamos aí perpetuar aí qualidade. Outra, não é só a indústria de carne, o atacarejo, o supermercado, enfim. Não. A Sara, ela é uma consultora de negócio. Ou seja, se você trabalha com qualquer coisa de ramo alimentício, eu tenho uma cozinha industrial, eu fabrico um doce, eu faço polpa de fruta, ela vai te legalizar. Ela vai levar para você os caminhos, as ferramentas que te levem à legalidade. Então, Sara, fala sobre isso, porque senão o pessoal vai falar que você só faz inspeção em frigorífico, em atacarejo, enfim. Não, na verdade, a gente atende todos os ramos, do pequeno ao médio ao grande, incluímos todo mundo. Inclusive, né, nós estamos também prestando consultoria para municípios. Então, a gente presta consultoria para o município, para fiscalização, como atuar. Então, tudo isso a gente consegue adequar. Então, o doce do pequeno produtor, ovo, leite, mel, todos os ramos alimentares a gente consegue atender aí, tá? Então, não se acanhe, a gente consegue atender todo mundo. É só entrar em contato conosco. Aonde é que acha Sara Honorato? Tem no Instagram? Tem enfim, no Instagram. Deixa aí os seus contatos, enfim. Tem no Instagram, Sara SHVET, né? Você vai encontrar lá o Instagram da SH Consultoria. O número de telefone também está disponível no link. Lá na bio do Instagram, você vai entrar em contato direto conosco, e lá a gente vai dar todo o esclarecimento. Quem quiser conhecer também pode acessar diretamente o Instagram. Lá a gente tem toda a explicação, como é que funciona, o que é realmente a SH. Tá certo? Muito obrigado, minha querida. Você, mais uma vez, dando aula,
como boa professora que você é, agradeço a sua sair da sua rotina, nos atender e contemplar aqui os telespectadores do programa Princesa Rural. É um programa que vai ao ar todos os domingos, a partir das 9 da manhã. Enfim, isso aí é um carinho que eu tenho com esse programa. É um programa que eu peguei assim, que eu desenvolvi, que a gente traz realmente técnicas para os nossos produtores, para os nossos telespectadores, enfim, os nossos telespectadores são telespectadores de extrema qualidade. Então, a gente só pode trazer gente, entrevistados aqui, de extrema qualidade. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos atendido, estado aqui, um programa maravilhoso, mais uma vez. Encerramos mais um programa Princesa Rural, mas como no agro, nada termina, tudo rebrota, tudo floresce. O programa Princesa Rural é um campo fértil, solo fértil, onde a nossa paixão renasce a cada encontro. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, encontro marcado. Até o próximo, assim, se Deus nos permitir. Forte abraço a todos. Siga-nos nas nossas redes sociais, no TikTok, @Princesa Rural, Instagram da mesma forma. Também Virton Costa e Fazenda Pilar. Abraço a todos vocês, até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Valeu! Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai! Isso é